Bom dia a todos nesse dia de sábado, mais uma aula, mais um momento juntos, mais uma oportunidade para ampliarmos o saber. Antes, eu quero te lembrar que preciso que você dê o seu like aí no vídeo, tá? Dê o seu joinha. Depois também, se não é inscrito no canal, se inscreva e automaticamente compartilhe esse vídeo, essa aula, para podermos alcançar mais inscritos e crescermos o canal. Muito bem. O mundo como representação na ótica, na perspectiva, no pensamento de Schopenhauer. Nós temos feito algumas aulas já tratando do pensamento de Schopenhauer, fizemos uma aula para tratar a introdução do seu pensamento, a sua biografia e introdução do seu pensamento. E hoje vamos falar sobre esta postulação feita por Schopenhauer nas suas obras, quando ele trata do mundo como representação. Tá? E ele inicia com essa abordagem utilizando uma epígrafe, que é uma epígrafe que ela torna-se um lema, não é? Que é a representação independente do princípio de razão, a ideia platônica, o objeto da arte, tá? Muito bem, então vamos agora também pensar que Schopenhauer, além de ele influenciar com esta obra, ele influencia com outras obras que vamos estudar durante algumas aulas que vamos ter aqui no nosso canal, tá? Quando ele trata sobre representação, ou ele vai trabalhar com a questão justamente da representação, tá? Ele vai dizer que o objeto para a representação é o sujeito. Considerando que o mundo é a face, tá, da vontade, o mundo é o além da representação, em conformidade com aquilo que é denominado mundo como representação, tá? Então, nesse todo, nessa abrangência, a objetividade da vontade quer dizer justamente a vontade tornada objeto, ou seja, representação. Então, se nós recordarmos também que a tal objetivação da vontade, ela possui graus extensivos, porém determinados, em que com clareza e perfeição vá se gradualmente, né, avançando dentro de uma representação, nós vamos ver e vamos alcançar o entendimento que as ideias de Platão em tais perspectivas e propostas, elas na medida vão se tornando espécies determinadas e propriedades invariáveis, tá? Que são originárias de todos os corpos naturais, orgânicos ou até inorgânicos. Então, constitui também como apêndice ou como adentro, né? Forças genéricas que se manifestam conforme as leis naturais. Dentro desse desenvolvimento, a ideia ela se submete àquele princípio, né? Que por isso não se experimenta dentro de uma pluralidade nem uma mudança. Enquanto os indivíduos em que se manifestam são inumeráveis e nascem e perecem incessantemente, essa proposta permanece invariavelmente a mesma e para ela o princípio de razão não vai possuir nenhum significado. Mas como esta é a forma, tá? E sob a qual nós encontramos todo o conhecimento do sujeito, nós podemos compreender e conhecer como indivíduos que as ideias se localizarão totalmente fora e se localizam totalmente fora da esfera do conhecimento do sujeito enquanto tal sujeito. Então, dentro dessa proposta, as ideias devem se tornar o objeto do conhecimento e a condição, tá, para uma supressão da individualidade
no sujeito cognoscente, nos esclarecimentos mais acurados e principalmente nos conhecimentos e nos esclarecimentos mais pormenorizados sobre este assunto. Nessa perspectiva é que nós vamos ver que a filosofia kantiana, que apresenta uma doutrina de âmbito paradoxal e de suprema importância, principalmente na maneira pela qual Kant introduz o efeito para a causa, ela vai encarar como ponto conflitante, até mesmo como o seu lado débil da sua filosofia, e vai pretender atingir por um caminho que nós colocamos bem diverso, tá? O de alta diversidade, que é percorrido pelo sujeito, que nada mais é do que a vontade na esfera desse conceito ampliada e determinada de um modo indicado. Então, quando nós vamos trabalhar com essa proposta, nós esperamos principalmente que, além dessa circunstância, não se hesite em reconhecer, feita a exposição precedente nos graus que são determinados da objetivação desta vontade, que é o em si do mundo, aquilo que Platão vai denominar as ideias eternas ou até as formas imutáveis, que ele defende ou utiliza o termo eide, tá? Que reconhecimento é o dogma principal, não é? Mas simultaneamente até o paradoxo da doutrina de Platão é o eide, tá? Que constitui justamente aquele objeto de meditação e de discussão, de escárnio, de admiração por parte de uma abrangência de espíritos numerosos e diversos durante séculos. Então, sendo a vontade a coisa em si e a ideia, a objetividade imediata desta vontade, em um grau até determinado, que atinamos como a coisa em si de Kant e a ideia de Platão única, que ele é o ontos on, ou seja, é a identificação estrita, distinta, de uma única determinação. E dentro dessa proposta, desses grandes paradoxos vão formando, juntamente por se enunciarem de um modo tão diverso, que vão surgindo individualidades extraordinariamente diferentes de seus autores e o mau grado de toda a sua concordância e afinidade interna. Então, o melhor comentário, um em relação ao outro, é que se assemelha os dois caminhos distintos, conduzidos por um objetivo único, ou seja, o efeito essencial do tempo e o espaço e a casualidade não são determinações da coisa em si, tá? Mas elas pertencem unicamente a um fenômeno na medida em que não passam de formas de nosso conhecimento. Eu vou até repetir essa postulação aqui proposta por Immanuel Kant. Tempo e espaço e casualidade não são determinadas ou não são determinações, tá, da coisa em si, mas pertence unicamente ao seu fenômeno na medida em que não passam de formas do nosso conhecimento. E aí surge uma pergunta: por que quando você está estudando Schopenhauer, ele cita, ele menciona, ele trata tanto Kant e Platão e evidencia tanto Kant e Platão? Porque justamente eles são os mentores do pensamento de Schopenhauer, tá? Então, mas como toda multiplicidade e todo surgir, ele é fornecedor
mediante um tempo, um espaço, uma casualidade, uma ação fenomênica de um conhecimento que ele é condicionado por toda a experiencialidade e apenas pelo conhecimento do fenômeno, não pela coisa em si, mas sim pelas leis que, aplicadas à coisa em si, validam, inclusive no próximo eu, ou no sentimento do eu, tá? Que o conteúdo se torna evidente como um conteúdo casual, mas também proposicional. Então, dentro dessa proposta kantiana, Platão também vai afirmar algo que vai de encontro a essa proposta kantiana, dizendo o seguinte, que as coisas deste mundo, né, percebidas por nossos sentidos, não possuem ser verdadeiro. Elas sempre vêm a ser, mas nunca são. Então, apenas um ser relativo são em conjunto apenas em o mediante. Então a sua relação recíproca, ela denomina todo o seu ser e também o não ser. Então, em consequência, também não se é objeto de um conhecimento propriamente dito, como nós denominamos a episteme, tá? Porque é possível que, quanto ao que é em si e de um modo sempre idêntico, elas não sejam apenas um objeto de limitada percepção das coisas, tá? Mas se tornem um viés além das silhuetas de coisas reais que são projetadas em uma parede à sua frente pela luz de um fogo, de um acesso por trás das suas costas e inclusive da relação aos outros e mesmo cada um quanto a si próprio, tá? Somente essas sombras naquela parede é que a sua sabedoria, porém, constitui-se-á na previsão da sequência daquelas sombras, aprendida por experiência. Então, por um outro lado, pode ser denominado único e verdadeiramente existente o ontos on, porque sempre é, mas nunca vem a ser, mas deixa de ser. E são os modelos de tais imagens que essas ideias eternas, essas formas originais de todas as coisas, não lhes cabe a multiplicidade, pois cada uma é, conforme a sua essência, unicamente enquanto é o próprio modelo, cujas as representações ou sombras são todas as coisas da mesma espécie, de qual nome até são consideradas individuais e também transitórias. Então elas não possuem um começo e nenhum fim. Tá? Elas são verdadeiramente existentes, mas não determinam as coisas perecíveis. Então essas duas determinações negativas até, elas contêm necessariamente o pressuposto, porém, de que o tempo, o espaço, a casualidade, elas não vão possuir um significado, mas vão propor uma validade para as ideias que não existe nesses casos. Então, nessa proposta, o conhecimento propriamente dito, a episteme, uma vez que pode ser objeto desse unicamente o que existe, sempre
vai se tornar e vai estar sob qualquer consideração. Portanto, é o em si, é o que não existe, mas também não existe conforme se e é enfocado. Então, essa doutrina de Platão, essa postulação platônica, ela é evidente e não requer qualquer comprovação adicional que o sentido interno de ambas as doutrinas é totalmente o mesmo. Ambas, então, explicam o mundo visível como um fenômeno, sem existência em si, e que somente mediante o que nela se manifesta, para um, a coisa em si, e para outro, a ideia, é que vai possuir o significado, a realidade emprestada. A realidade é esta que se torna verdadeiramente existente e que vai conformar com as doutrinas, com todas as formas daqueles fenômenos que são os mais gerais e até essenciais para a postulação de Immanuel Kant dentro da defesa das expressões abstratas, que, por assim dizer, vão até negar aquilo que Platão defende de tempo e espaço e casualidade, como meras formas fenomênicas, tá? Então, Platão, por um outro lado, ele não atinge a expressão mais elevada, mas ele recusa aquelas formas que somente de modo, podemos dizer, mediatizado, tá? Mediatizado, imediato, tá? Trabalhado em cima de uma imediatez, tá? É que essas ideias vão negar unicamente e possivelmente uma redundância, uma multiplicidade análoga de surgir e até desaparecer. Então, toda redundância, contudo, podemos dizer que ressalta ainda um exemplo peculiar em algum momento de uma significativa e importante concordância. Então, Platão vai dizer que esse animal não tem uma existência verdadeira, mas somente uma aparente e um devir constante. Um ser aí relativo que pode ser chamado tanto não ser quanto um ser. Verdadeiramente existente é apenas a ideia que se reproduz naquele animal, o animal em si mesmo, o autotonterion, de tudo independente, mas existindo em para si, né? Que é a expressão grega katiato aioarasatios, sem começo, sem fim, porém sempre do mesmo modo, tá? Ael on kai metepot aut gnimenon aut apolinenon. Então, dentro dessa proposta do sem começo, sem fim, porém sempre do mesmo modo, é que vai traçar Platão uma fenomenologia tempo, espaço e casualidade. Certo? Agora, quando nós nos aproximamos do enunciado kantiano, platônico, nós vamos dizer que tempo, espaço e casualidade são aqueles dispositivos de nosso intelecto, graças ao que o ser único de qualquer espécie propriamente existente nos apresentam como uma multiplicidade de seres da mesma espécie, num nascer e perecer incessantemente renovado numa sucessão infinita. Então, tomar as coisas mediante conforme dito dispositivo e até uma apercepção imanente propõe uma consciência de um processo empregado
que vai constituir uma apercepção transcendental. Tá? Então essa doutrina kantiana, a partir da proposta platônica, ela efetivamente pode ser compreendida e interpretada. Então, se nós formos analisar, Platão, que, vamos dizer assim, anos, até quase antes de Immanuel Kant, séculos antes de Immanuel Kant, desenvolve as suas postulações servem para interpretar o pensamento kantiano, porque Kant ele absorve ideias platônicas para desenvolver a sua metafísica. Então, você pergunta, mas por que Schopenhauer trabalhou tanto Platão e Immanuel Kant? Porque Schopenhauer, ele postula dentro de uma metafísica justamente as propostas e os pressupostos platônicos e kantianos para construir a sua postulação de um mundo e representação, de um mundo e a sua ambiência representativa, que é, quem sabe, a principal postulação metafísica de Arthur Schopenhauer. Era isso que nós tínhamos então para hoje, aqui no seu canal Hemenêutica Ser Interpretação, um canal estritamente filosófico.